Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui de novo para falar sobre gravidez. Nesse vídeo eu vim contar como foi o meu terceiro trimestre e sim, estou falando no passado porque acabou. Gente, eu não estou mais grávida, meu bebê nasceu e é muito estranho, né? Porque eu ainda tô falando aqui da gravidez, mas eu quero muito compartilhar com vocês como que foi essa reta final de gestação. Se você é novo por aqui, eu já fiz o vídeo falando como foi o meu primeiro trimestre e como foi o meu segundo trimestre, então vamos fechar aqui essa série de vídeos e vai ter muito vídeo sobre o bebê e com o bebê, então se inscreva no canal e fiquem aí porque vai sair muita coisa boa. Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos falar sobre o terceiro trimestre. Gente, é muito doido porque esse terceiro trimestre foi muito intenso, eu acho que foi o trimestre mais intenso de todos, né? Eu falei nos vídeos que o primeiro, ele teve muito enjoo, muito desconforto e muito medo, né? Essa questão de aceitar a situação, agora eu tô grávida e agora, né? O segundo foi super tranquilo, porque é aquele meio, né? Que você não sente muito desconforto e também não tá tão perto de nascer o bebê. Mas o terceiro trimestre, ele é muito intenso. Vamos começar falando, vou tentar seguir uma linha ali, né? Uma ordem dos acontecimentos, mas vamos começar falando de sintomas, coisas assim, né? Bom, no terceiro trimestre eu senti uma diminuição na azia, mas não muito não, viu? Eu ainda senti azia, mas era menos do que no segundo. E, gente, um aumento muito grande na vontade de fazer xixi. Então, eu fazia xixi muitas vezes por dia, minha barriga estava muito pressionada, porque é claro, né? O bebê tá bem maior, então assim, foi uma coisa assim que aumentou demais, sabe? E eu também tinha muita dificuldade para dormir, porque quando eu deitava de barriga para cima, doía muito minhas costas. Então eu dormia, mas eu acordava com dor nas costas e, sabe, eu acordava com vontade de não ter dormido, sabe? E durante a noite eu acordava sempre para fazer xixi, e isso atrapalhava o meu sono. E outra coisa que acontecia muito é cãibras nas pernas, gente. Nossa, sério, cãibras foi uma coisa bem ruim do terceiro trimestre e foi só no terceiro trimestre mesmo. Então, não era toda noite, mas sei lá, uma noite sim, uma noite não. Eu tinha cãibra nas pernas e às vezes eu acordava com cãibra no meio da noite e doía bastante. Então, era bem complicadinho essa questão da noite. Eu não dormi muito bem nessa reta final aí de gestação. Agora, outra coisa, assim, que pra mim foi muito característico desse terceiro trimestre foi o cansaço e as limitações, né? Então, eu comecei a perceber que eu me sentia muito cansada, principalmente no meu caso, a partir da semana 35. Gente, com 35 semanas, eu lembro que naquela semana, cada dia parecia uma semana, sabe? Parecia que eu não saía daquela semana e eu tava muito cansada, então tarefas básicas ali do dia a dia já começavam a ficar meio complicadas para mim, já chegava tipo no meio do dia, eu tava extremamente cansada, então eu comecei nesse finalzinho, eu comecei a cochilar à tarde, então eu acordava cedo, fazia algumas coisas, aí eu cochilava à tarde, acordava e fazia outras coisas, porque eu não conseguia ir direto para dormir só à noite, porque eu tava realmente exausta fisicamente, então às vezes a minha mente queria trabalhar, queria fazer outras coisas, mas o meu corpo simplesmente não conseguia. E essa questão de limitações, né, ela é um pouco chatinha dessa fase, né? Inclusive, com 34 semanas, o meu médico não deixou mais eu dirigir, e eu dirijo, eu fazia tudo sozinha, assim, né? Eu gosto de ser independente, e ao longo de toda a minha gestação, eu fiz hidroginástica, eu fiz pilates, então, assim, eu tinha muitos compromissos ao longo da semana, sei lá, eu ia no mercado, eu ia resolver minha vida, sabe? E aí, com 34 semanas, eu já não pude mais dirigir, comecei a ficar, né, sempre ali com meu marido e tudo mais, e com 35 semanas, tipo, logo na sequência, começou esse cansaço extremo, então a barriga começa a pesar, e sobre a barriga, gente, para quem viu meus vídeos do primeiro e segundo trimestre, especialmente do segundo, eu falo lá que a minha barriga demorou muito para aparecer, gente, com 6 meses eu não tinha nada de barriga, com 7 meses começou a aparecer um pouquinho de barriga, mas agora nesse final a minha barriga deu um salto. Eu vou colocar foto aí, mas eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo bem curtinho, onde eu mostro a evolução da barriga e vocês vão ver como ela dá um salto ali no final da gestação, né? Então eu acho que tudo isso tem a ver, né? Então o aumento repentino da barriga, esse peso que eu comecei a sentir
muito no final, que eu não sentia antes, né? E aí pressiona a bexiga, aí dá muito cansaço. E aí, como eu falei, né? Eu fazia exercício. E aí tinha dia que eu acordava, de manhã eu ia pro Pilates. Quando eu chegava em casa, eu já estava acabada. E eu só tinha feito Pilates, sabe? Eu não tinha trabalhado ainda, eu não tinha feito basicamente nada. Então, esse finalzinho foi um pouco chatinho nesse sentido de eu ficar, tipo, muito cansada. Mas, uma coisa boa, assim, desse terceiro trimestre é que foi o trimestre em que eu mais me senti grávida. Foi o meu momento mais grávida, foi nesse final, porque eu sentia muito o bebê mexer, então o bebê mexia bastante. Todo momento as pessoas podiam ver a minha barriga fazendo ondas, né? Parece que tem um alien ali na barriga. Era muito legal poder viver esses momentos com as pessoas e era todo momento o bebê mexendo. Então, é engraçado que a gente falava, pai, essa hora ele mexe assim, nesse horário ele tá mais quietinho. Então, eu tinha muito mais controle ali, tipo, de entender como que o meu bebê tava, sabe? Fora que assim, como eu demorei muito pra ter barriga, né? Não sei, talvez quem tem barriga desde o começo seja diferente, mas foi o momento que eu mais me senti grávida. Então, quando eu ia nos lugares, as pessoas sabiam que eu estava grávida. Eu colocava alguns vestidos, ficava com aquele barrigão, e isso foi muito legal pra mim, assim. Eu curti muito essa fase, sabe? E agora, eu tô com muita saudade do barrigão, então tenho que dizer isso, que eu tô com muita saudade. E foi mais desse finalzinho, foi desse terceiro trimestre mesmo. Mas assim, gente, o terceiro trimestre, pra mim, foi um momento de muita ansiedade. E eu acho que um pouquinho da ansiedade boa e um pouquinho da ansiedade ruim, né? Então, assim, a ansiedade boa porque a gente sabe que o bebê vai chegar, mas uma coisa complicada no meu caso, né, que eu queria um parto normal, é complicado porque eu não sabia quando ele ia chegar. Então, assim, quando eu tava com 36 semanas, eu já ativei o modo alerta, já comecei a preparar as malas de maternidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro as malas, tá? Pra vocês verem como que elas são. E eu já deixei tudo preparado, mas faltava algumas coisas. E eu ficava tipo, meu Deus, eu comprei na Shopee e se não chegar a tempo, o bebê vai nascer. E calma, eu tava com 36 semanas ainda. Quando deu 37, eu já fiquei assim, meu Deus, ele vai nascer a qualquer momento. E eu tinha, sei lá, uma impressão de que ele ia nascer logo. E aí eu comecei a correr com os preparativos e isso me trouxe um pouco de ansiedade, sabe? E eu fiquei com medo, ai, pode ser hoje, ai, pode ser amanhã. Eu lembro que teve uma viagem pra praia que a minha família fez, né? Meus pais foram, e nessa viagem pra praia eu estaria com 37 semanas e eles me chamaram pra ir junto e eu tava doida pra ir pra praia, mas eu não fui porque eu fiquei morrendo de medo desse bebê decidir nascer lá na praia, porque meu marido não ia estar comigo, ia ser um pouco caótico, e eu não fui. E eu acho que foi uma boa decisão, porque poderia ter acontecido, mas não, gente, não aconteceu. E aí, 38 semanas, e eu, meu Deus, pode ser hoje, pode ser amanhã, e vamos deixar o bebê conforto no carro, e vamos sair com as malas, e aí não vamos fazer esse rolê, não vamos fazer aquele, e foi muita ansiedade dessa questão de não saber o dia, de não saber a hora que ele vai nascer, mas eu acho que mesmo se fosse uma cesárea, correria o risco dele nascer antes, então assim, não acho que eu estaria isenta se fosse uma cesárea, não. E assim, antes que vocês me perguntem, sim, vai ter vídeo relato de parto. Na verdade, se o vídeo já estiver publicado, eu vou deixar nos cards e vou deixar na descrição também, tá? Então, vai ter relato de parto, vai ter muito mais conteúdo sobre isso. Mas, gente, o meu bebê nasceu com 40 semanas e 2 dias. E assim, gente, eu falei que eu tava nessa ansiedade, né? Porque assim, tinha a data prevista, que era 2 de dezembro, que era quando eu completava 40 semanas, mas na minha cabeça, não sei porquê, gente, eu não tirei isso de nenhum lugar, assim, eu só achava mesmo que o bebê ia nascer antes de 40 semanas, então na minha cabeça nunca que ele ia nascer em dezembro, pra mim ele ia nascer em novembro, e é por isso que eu fiquei tão ansiosa, conforme os dias iam passando. Então eu lembro que no dia 29 de novembro eu tava assim, meu Deus, pode ser hoje, dia 30 eu tava, ai meu Deus, pode ser hoje, e gente, ele foi nascer 2 dias depois da data prevista. Então, assim, eu já dou esse conselho, né? Que assim, considerem que ele pode nascer bem antes, mas também considerem que ele pode nascer bem depois. E eu só considerei que ele pudesse nascer bem antes. Então, eu fiquei muito ansiosa nesse período, né? Até o dia em que ele de fato nasceu. E assim, gente, o meu bebê, ele tava perfeitamente encaixado nesse finalzinho, mas eu não senti, eu não percebi quando ele encaixou. Todo mundo fala, ai, você vai sentir um alívio.
Não, gente, eu não senti nada. Teve uma consulta do pré-natal, bem no final, que eu falei pro doutor, ele tá encaixado? E o doutor falou, sim, tá, ó, tá certinho aqui. Ele até pressionou minha barriga e tentou mostrar mais ou menos aonde que tava, tal. Enfim, estava encaixado, mas eu não tinha percebido isso. Bom, outra coisa também é que eu nunca senti muito essas contrações de treinamento que todo mundo fala, né? A barriga ficava um pouquinho dura, talvez fosse elas, mas eu não consegui identificar. E sobre contrações, gente, bem no finalzinho, mas bem no final mesmo, quando eu tava com 39 semanas e quase 40 já, tá? Eu comecei a sentir algumas cólicas bem levinhas, mas muito levinhas, cócegas, sabe? Muito, muito levinha mesmo, muito mais leve do que cólica menstrual, assim, mas eu senti, tipo, uma vez em um dia, aí passou uns 2 dias, eu senti uma vez, e eram, depois eu descobri que eram o começo ali das contrações de trabalho de parto, né? Enfim, bem comecinho mesmo, mas foi isso que eu senti, mas foi bem, assim, dias antes dele nascer, sabe? Mais ou menos uma semana antes, não antes disso. E, enfim, vai ter o relato de parto em que eu vou falar mais sobre o dia do parto, que eu senti nesse dia do parto. Se o vídeo já tiver, eu vou deixar aí pra vocês. Mas, assim, sobre o terceiro trimestre, eu acho que foi um trimestre muito especial, ele foi complicado, ele teve limitações, muito cansaço, né, dores para dormir, tipo assim, ele foi meio chatinho, mas foi meu momento mais grávida, assim, foi o momento que eu mais curti de fato a gravidez, que eu mais me senti grávida mesmo, foi um momento de muita ansiedade, de preparar tudo, de olhar as roupinhas e ficar, meu Deus, vai ter um bebê, sabe? Muita pesquisa, então eu pesquisei muito sobre o parto, porque eu tava com bastante medo de como ele seria, e, e se eu ia conseguir, e o que poderia acontecer, então eu tava com bastante medo, então foi realmente esse período de preparar mala, foi esse período de organizar muita coisa, sabe? Mas eu acho que é isso, esse é o meu relato aí de como foi o meu terceiro trimestre, como eu falei pra vocês lá no vídeo do primeiro, né, fazendo uma escala aí, eu acho que o segundo trimestre, ele é o mais legal. Ele é o mais legal porque é o trimestre em que você não tem muita barriga, eu não tinha nenhuma, você não tem dores, você não tem mais enjoos no meu caso, que eu tive só no primeiro, você tá bem mais tranquila, consegue fazer várias coisas, né? Então, é o melhor trimestre, é o mais confortável, é o que você tem mais disposição e tudo mais. Bom, em segundo lugar, eu acho que eu colocaria o terceiro trimestre, porque mesmo ele sendo pesado, né, fisicamente, e cansativo e dolorido, eu acho que ele é melhor que o primeiro, porque o primeiro eu tinha muito enjoo, gente, muito enjoo, eu não conseguia fazer nada. Eu explico melhor no meu vídeo do primeiro, né? Nossa, tinha dia que eu não conseguia sair da cama, porque quando eu levantava me dava vontade de vomitar. Então, o primeiro, eu me sentia assim, que eu não conseguia fazer nada mesmo. E eu já falei pra vocês, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de resolver a minha vida, sabe? Eu não gosto de ficar parada. E o primeiro trimestre ele me parou mesmo. O terceiro, ele tentava me parar, mas aí eu dava um cochilinho, já voltava, conseguia fazer meus vídeos, conseguia cuidar da casa. Então, eu acho que eu colocaria primeiro o segundo trimestre, depois o terceiro trimestre e por último o primeiro trimestre. Então, eu diria que o comecinho é pior que o final. E é isso, gente. Eu tô um pouco emocionada nesse vídeo porque não tô mais grávida, mas sinto falta. Foi um período tão gostoso, eu gostei muito e viveria tudo de novo. E, ai, gente, sério, enfim, é muito legal pra mim poder compartilhar com vocês como que foi, mas eu quero muito saber de você. Se você tá grávida, comenta aqui pra mim como que tá sendo o seu trimestre, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, ou se você teve um bebê, comenta como que foi esse período pra você. Você gostou da gestação, não gostou? O que que você sentiu? Teve algo parecido com a minha ou foi totalmente diferente? Comenta aqui porque eu adoro ver os comentários de vocês. E como eu falei, gente, acabou, né, esse diário dos trimestres da gravidez, mas agora ainda vai ter muito vídeo sobre o parto, sobre a vida com o bebê, sobre o puerpério, sobre tudo, gente, tudo. Eu já estou preparando e logo vai saindo os vídeos para vocês. E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eles já estão aí no canal. E é por isso que eu te convido para se inscrever aqui no canal, porque além desses vídeos, eu pretendo trazer muitos vídeos ainda sobre a minha vida, a minha experiência com a maternidade, é a minha primeira vez. Então, tudo que eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês e como que foi, o que que eu achei. Enfim, nós temos muitos planos aí para 2025, eu tô super animada.
E é isso, foi muito bom compartilhar isso com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero você no próximo vídeo do canal. Até a próxima e tchau!